O dia 4 de maio de 2011 entra para a história da literatura, do jornalismo e da cultura do Ceará de forma definitiva. Na semana que passou, no dia 4, foi instalada, foi fundada a Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, que objetiva ser mais um espaço, mais uma entidade para agregar a vasta produção literária que se faz aqui na Terra. Nessa perspectiva, é de se ressaltar a abnegação de alguns dos mais renomados intelectuais e jornalistas do estado do Ceará, que se propuseram a formar esta entidade com esse objetivo de contribuir sempre para o engrandecimento cultural do Ceará. E é para discutirmos os vários ângulos e a importância da criação de mais uma instituição com essa característica, repito, Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET. E para discutirmos a importância, os objetivos desta entidade, nós convidamos o professor Dr. Rui Martinho Rodrigues, que é nosso convidado aqui, permanente, debatedor do programa, e que preside, é o primeiro presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. E também um dos seus fundadores, também acadêmico, nosso colaborador, integrante da nossa equipe, o doutor Reginaldo Vasconcelos. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E hoje nós vamos discutir a fundação de mais uma entidade literária em nosso estado, que é a Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. Nós já tínhamos, com ampla atuação e longa história, as academias de Retórica, a Academia Cearense de Letras e a Academia de Língua Portuguesa, essas três. Temos outras academias profissionais e agora temos a Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. E temos aqui a presença de dois dos fundadores, por coincidência, dois integrantes da nossa equipe, os professores Rui Martinho Rodrigues e Reginaldo Vasconcelos. E eu queria então começar o programa, já que estamos falando de instalação de mais uma entidade literária, já registrando e agradecendo aqui ao doutor Edmo Magalhães Carneiro, juiz de direito aposentado, que nos envia mais uma das suas produções. No caso, é o livro Estranho Poder Judiciário, refém das forças políticas. Ele se refere aqui a o que nós chamamos hoje de politização da justiça, quero crer que é nessa temática. Muito obrigado, doutor Edmo Magalhães, está feito o registro. Professor Rui, mais uma entidade literária, mais uma entidade cultural para o Estado do Ceará, que certamente muito contribuirá para o agradecimento dessa linha de produção literária cultural no nosso Estado. Quais são os objetivos e por que a Academia Cearense de Literatura e Jornalismo? O Ceará é a terra das academias, né? Desde o século XIX que elas proliferam como cogumelo no Ceará. Algumas ficaram na história. A mais lembrada sempre é a Padaria Espiritual, que era um grêmio literário marcado por essa verve típica do cearense, irreverente e até um pouco mordaz. E também a Academia Francesa ficou na história, mas teve muitas outras, a cearense, e hoje tem inúmeras academias aí.
Então, a primeira pergunta que surge quando a gente fala é para que mais uma academia? Né? A título de que se criar mais uma Arcádia? É que as academias que se sucederam, houve a padaria espiritual, houve a academia francesa no século XIX, que eram irreverentes e menos formais. Mas as academias que se sucederam são muito solenes, muitas delas são especializadas em áreas profissionais, e nós entendemos que existe um espaço com uma nova visão de academia, onde se tem ali o lugar de debate de questões atuais e momentosas, ainda que circunstanciais e passageiras, e também para o debate das questões eternas, das questões de sempre. E que sirva não apenas de fórum de debate, mas que sirva também de plataforma de lançamento da produção intelectual acerca dos mais diversos assuntos, sem perder o humor cearense, sem perder uma certa irreverência. E pensamos em conciliar as duas coisas, um fórum sério de debates de temas relevantes e uma certa abertura para alguma informalidade e até irreverência. Inclusive com abertura para uma literatura voltada para a boêmia da cidade. Ô, Reginaldo, você integra, é um dos primeiros, é o fundador, eu diria, você coordenou, liderou todo esse movimento para que nós culminássemos, como ocorreu na semana que passou, com a instalação, a fundação e instalação da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, que ocorreu na sede da Associação Cearense de Imprensa, que é uma das mais antigas e tradicionais entidades que nós temos aqui. Eu queria que você falasse para o nosso assinante um pouco por que essa abertura, Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, porque, em boa hora, o jornalismo ganha mais uma entidade na qual os muitos jornalistas, produtores de boas e importantes obras literárias do estado do Ceará têm agora, e que não pertencem a outras academias, e tem agora esse espaço de debate e de estímulo à produção. Arnaldo, a gente em reuniões informais de literatos e de jornalistas, a gente começou a identificar que a classe estava um pouco órfã de uma entidade dessa, que desse uma maior oportunidade. A gente tinha já as academias tradicionais, que são mais fechadas, são mais formais, e a gente precisa criar uma nova entidade. O mundo se moderniza, o jornalismo se profissionalizou de uma forma magnífica, não é? E a mídia, a neomídia, a internet, a web, também nos cobra uma atitude um pouco mais aberta. Então, como disse o professor Rui, a ideia era exatamente fazer a junção das duas coisas. Preservar o classicismo, o tradicionalismo de uma academia literária, respeitar as suas linhas gerais, mas abrir para a literatura mais técnica e para a literatura ligeira, que é o conto, a crônica, a resenha, até a reportagem. Então, a ideia, olha, nós temos, geralmente, o jornalismo é praticado por pessoas ligadas às letras, interessadas no tema das letras, mas ficava um pouco à parte, sem prejuízo de que todas as academias de letras são pejadas de jornalistas, de bons jornalistas. Mas a classe ainda não era prestigiada por uma academia que a incluísse, né, entre os literatos. Então a ideia foi essa, resgatar o sentido grego da palavra academia, que esse sentido é mantido quando ela é sinônimo de universidade. A academia é o local onde se reúnem os grandes mestres e os bons discípulos, né? Não é o panteão, necessariamente o panteão dos grandes luminares, e então a gente ia ampliar a expressão literatura para atingir também a classe jornalística. São os dois grandes diferenciais da ideia. E ressalte-se que nós temos, quer dizer, entre os profissionais do jornalismo, bons e grandes escritores, que até então não pertenciam a nenhuma das outras academias, né? Alguns sim, outros não. Professor Rui, e o senhor começa dizendo que, além do estímulo, quer dizer, a produção literária nas mais várias vertentes que a academia abrega com essa abertura, literatura e jornalismo, se pretende também ser um fórum de debate de grandes temas.
por que, nesse instante, essas outras entidades não estão ocupadas do debate, da discussão, da reflexão crítica sobre os grandes temas da humanidade ou daqueles atinentes aos interesses do Ceará somente? Me parece que as academias de letras são mais dirigidas para a literatura, no sentido estrito, literatura de ficção, a prosa e a poesia, que estará presente também na Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. Mas quando nós dizemos literatura em sentido amplo. Portanto, teremos a produção humanística, a produção voltada para esses grandes temas locais ou nacionais. E, sobretudo, porque a presença do jornalista, o jornalista tem uma contribuição a dar numa academia dessa, que é a sensibilidade para o tema do momento. Porque é o profissional que persegue a compreensão da contemporaneidade, uma compreensão que não é fácil. A velocidade do mundo tornou a compreensão do que está ao nosso redor um desafio. E o jornalista, como é treinado para isso, ele tem uma contribuição importante a dar nessa decodificação, nessa interpretação do mundo cotidiano à nossa volta. Mas vários outros campos têm uma forte presença de profissionais do direito, que têm uma contribuição a dar porque vem de uma tradição do exame rigoroso, do raciocínio lógico e metódico, e se debruçam sobre todos os temas, porque se advoga todo o tipo de litígio. Né? E temos a presença de profissionais de diversas áreas, de modo que a ideia é reunir um fórum multiprofissional e interdisciplinar, onde as discussões possam realmente produzir uma fertilização do pensamento um do outro e fazer com que o pensamento saia do campo do cogito meramente abstrato para a letra de forma e para ser divulgado e para ser posto à disposição da sociedade. Reginaldo, e como é que foi recebido, por exemplo, a entidade, como foi recebida dentro da classe dos jornalistas? Simbolicamente, ela foi instalada, instituída na Associação Cearense de Imprensa, que é uma entidade centenária. Aliás, é a primeira entidade criada no Brasil nessa área, é a ACI. Aqui o Ceará tem esse pioneirismo. Isso já é, quer dizer, uma indicação da boa receptividade. A sede também continuará funcionando, albergada a sede da ACI, da academia, ou a academia terá a sua sede própria? A princípio, a gente não imaginava que fosse ser tão bem acatada pela a classe dos jornalistas profissionais. Nós nos reunimos e elencamos os nomes dos melhores homens de imprensa para formular o convite de participação na academia. Mas a ideia era que ela fosse sediada, onde são a maioria, acho que a maioria das outras é sediada, no prédio do Palácio da Luz, onde funciona a Academia Cearense de Letras e a Academia Cearense de Retórica. Nós estivemos lá e até acertamos detalhes. Mas quando convidamos a professora Ivonete Maia, jornalista, presidente da Associação Cearense de Imprensa, ela nos surpreendeu com o convite. Olha, vocês poderiam também se sediar por aqui, prestigiar a ACI, já que vocês vão abranger os jornalistas. Nós ficamos muito felizes. A ACI hoje tem uma estrutura muito boa, então passamos, não vamos pesar lá na sede da Academia Cearense de Letras, porque já há muitas academias lá, e vamos, por enquanto, ficar sediados na ACI, até que a gente possa, quem sabe, ter uma sede própria. Isso é na sequência, a gente começa as coisas do começo, devagarzinho, mas vamos ficar lá, que lá o ambiente é magnífico, né? E agradecendo aí a professora Ivonete, que fez essa oferta. Os jornalistas adoraram a ideia, né? Dr. Cid Carvalho, um dos primeiros que nós procuramos, que foi aclamado como presidente de honra da entidade, pela experiência que ele tem, o gosto que ele tem pela atividade literária. Nós fomos muito bem acatados. Procuramos vários outros, o jornalista Hermann Hesse, o jornalista Roberto Moreira, o jornalista Arnaldo Santos, que nos está entrevistando, são digamos que mereciam se integrar a esse grupo para atingir a imortalidade acadêmica, digamos assim, né? Professor Rui, a academia foi instalada com quantas cadeiras? Qual o número de integrantes já como titulares? Há uma tradição de que as academias tenham 40 integrantes. E nós a instalamos com 36. Além dos nomes citados, Cid Carvalho, Edilmar Noronha, Ivonete Maia,
o Herman, enfim, que outros, digamos, do mundo jornalístico e do mundo literário integram hoje? E do mundo universitário. Universitário, né? Temos o professor Vianney Mesquita. Mesquita, que inclusive integra já a Academia Cearense de Língua Portuguesa. E a Academia Cearense de Retórica. E, portanto, é um filólogo, é um grande filólogo. É um filólogo. Faz parte da nossa ala de acadêmicos eméritos que foram chamados para emprestar o seu conhecimento àqueles que são mais neófitos na atividade literária. Quer dizer, a ideia é essa, que todos evoluamos aproveitando a experiência dos mais antigos. A ideia é essa. O professor Geraldo Jesuíno é outro, né? Dorian Sampaio Filho, que é gráfico e é colunista do jornal Estado, um texto muito bom, cronista. E é um cronista de peso. De peso. Então, é isso. Convidamos pessoas que amem a palavra, né? Ok, vamos fazer o nosso primeiro intervalo e quando voltarmos vamos colocar na pauta da discussão o que hoje é a pauta da mídia mundial. Obviamente o assistente já deve estar imaginando, que foi o assassinato na semana que passou pelas Forças Armadas Americanas, pela Força de Elite Americana, do terrorista número 1 do mundo, o Osama Bin Laden. Quais as consequências, quer dizer, deste fato, que é um fato histórico? A revista Time, inclusive, fez a terceira capa, quer dizer, igual. A primeira capa foi feita em 1945, quando ela estampa a foto do Hitler, imediatamente após o seu suicídio, com um X, portanto, que significa eliminado, né? A segunda foi, mais recentemente, em 2003, se não me engano, com o Saddam Hussein. E agora faz mais uma capa histórica, que é com a foto do Osama Bin Laden também, com o mesmo X em vermelho, mostrando que é mais um dos eliminados que ameaçavam, digamos assim, a humanidade. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você é assinante e ligou agora, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Rui Martinho Rodrigues e Reginaldo Vasconcelos. No primeiro bloco abordamos a fundação e instalação na última quarta-feira da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo e agora eu quero colocar para nós analisarmos aqui a pauta do mundo, que é a morte, o assassinato pelas forças de elite americanas do terrorista mais procurado da história da humanidade, que foi o Osama Bin Laden, também na semana que passou. Esse é o tipo do episódio na história que tem várias repercussões. A primeira delas é a repercussão política, que é mundial. A segunda delas é diplomática pela forma, o modus, digamos, com que as forças de elite americanas usaram para invadir o governo do Paquistão para poder assassiná-lo. A segunda é de ordem religiosa, o medo do recrudescimento do radicalismo islâmico no mundo inteiro como reação, digamos assim, a esse episódio. Isso só para citar, sim, e o econômico, porque, pasmem, os senhores, tem repercussão econômica, sim. Isso se refletiu já nas bolsas do mundo inteiro. Professor Rui, estamos aqui, felizmente, com um doutor em História, né, em História Política, e certamente pode nos ajudar a entender quais são as consequências imediatas nesse aspecto político, religioso, nesse instante, que são, digamos assim, aqueles que mais ressaltam-se. Me parece que esse fato tem uma dimensão estritamente simbólica, com todas essas repercussões materiais, concretas, reais,
mas na origem o fato é puramente simbólico. Porque uma organização afeita há muitos anos de clandestinidade, ela é preparada para essas eventualidades. Não, isso não vai afetar a cadeia de comando, isso não vai afetar a coordenação ou o controle dos grupos. Você se refere à continuidade da Al-Qaeda? Da Al-Qaeda. Ela tem um grupo no Maghreb, em torno do Saara, ela tem outro grupo no Golfo Pérsico, ela tem outro grupo no Paquistão, no Afeganistão. Esses grupos atuam com enorme autonomia. E a morte do personagem aí não vai alterar em nada a cadeia de comando, a coordenação, o controle e tal, né? Até porque alguma influência que ele ainda tivesse sobre a organização, ou as várias organizações afiliadas, que eu acho que a gente poderia comparar até com esse sistema de franquia. O sujeito abre uma franquia aqui em Fortaleza de uma empresa estrangeira, e se morrer o gerente, o presidente da empresa estrangeira, não afeta em nada a franquia aqui, né? A capilaridade, quer dizer, da Al-Qaeda no mundo, com suas várias células, a metáfora é feliz, é muito própria para colocar. Mas há um aspecto que eu queria aduzir aqui para você. O aspecto simbólico é muito forte. O que a mídia do mundo inteiro sempre ressaltou, historicamente, desde a atuação do Bin Laden, é que ele, sendo o bilionário que era, financiava essas células pelo mundo inteiro. Uma vez morrendo, quem vai, portanto, prover essa célula para que ela possa atuar? Porque nós estamos falando de uma indústria extremamente cara. Parece-me de treinamento bélico, tudo isso para organizações desse tipo, é muito caro. Você tocou num ponto importante. Parece-me que esse capítulo da guerra no mundo financeiro é a vertente da guerra contra o terrorismo mais bem sucedida. Os aliados, a OTAN, estava conseguindo fechar as torneiras. O que se diz é que a Al-Qaeda vive uma crise financeira. Então, a crise da Al-Qaeda pode ser mais pela dificuldade de financiamento do que pela morte do líder. Agora, a morte do líder... Os fundos do Bin Laden terão se esgotado? Porque não, me parece que ele foram confiscados. Porque ele estava ali sem internet, sem nada, ele estava no estaleiro. Ele parece que não estava mais atuando da mesma forma, terá perdido a força. Né? Tinha um elemento que fazia ligação. Mas, certamente, que essa ligação não era no sentido de acompanhar o dia a dia da organização. E a mobilização desses dinheiros também ficou muito difícil. E esse financiamento tem uma infinidade de doadores. No Brasil mesmo, empresas situadas na fronteira tríplice, Brasil, Argentina, Paraguai, remetem dinheiro para essas organizações, né? Agora, o simbolismo aqui é grande. Quais são os simbolismos que aparecem aí? O primeiro recado dado pelo Império Americano, pela potência americana, é que eles não desistem, eles são persistentes, e quem entrar em guerra com eles não vai ter sossego nunca, porque pode passar o tempo que passar, eles vão estar perseguindo, eles vão estar com aquele inimigo na mira, né? O segundo recado é que, além da perseverança, eles têm o braço longo. Eles foram buscar o inimigo dentro de um território de uma nação soberana, ou mais ou menos soberana, que é o Paquistão. E o Paquistão é um país ambíguo, o que tem o dom da ubiquidade. É aliado dos Estados Unidos, recebe ajuda econômica e militar dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, é inimigo dos Estados Unidos. Está em guerra com os americanos. É o inimigo na guerra e é o aliado na mesma guerra. Então, o exército do Paquistão, o serviço secreto do Paquistão e o serviço secreto do Paquistão quase que tutela o Estado paquistanês. O exército e o serviço secreto praticamente se confundem com o Estado paquistanês. São permeados pelos simpatizantes e até militantes da Al-Qaeda, ou mesmo que não sejam militantes, são islâmicos, radicais, fundamentalistas, que simpatizam a Al-Qaeda. E davam cobertura. É claro que esse foi o argumento usado pelo governo americano para fazer a invasão sem nenhuma comunicação do governo local. Isso me parece que está, inclusive, na raiz da vulnerabilidade do Bin Laden, que era um homem experiente na luta de guerrilha, que lutou 8 anos contra os russos no Afeganistão e que estava há 10 anos perseguido pelos americanos. Mas ele se sentiu protegido no Paquistão. Inclusive, morava numa cidade que tem um grande complexo militar paquistanês e morava próximo do complexo militar. Ele parece que se sentia protegido ali e, de certo modo, baixou a guarda. Porque o que está se dizendo é que ele estava há 5 anos na mesma casa. O Arafat
na época que estava sendo caçado pelo Mossad, o Serviço Secreto de Israel, eu lembro que o Mossad não dormia 2 noites no mesmo lugar. Esse homem ficou 5 anos na mesma casa. Ele se expôs muito. Não é? Agora mesmo o Anwar Gaddafi, historicamente, depois que patrocinou há algum tempo o terrorismo contra, inclusive, americanos, ele também não dormia na mesma tenda. Né? Não. E até hoje ele mantém-se dessa forma. Eu até, conversando com os amigos ontem, lembrava uma certa analogia com o cangaço. Né? Lampião foi induzido pela proximidade e a cumplicidade da polícia de Sergipe e até do interventor de Sergipe a baixar a guarda. E aí o pegaram? Porque ele foi se acoitar num lugar que só tinha uma saída, a Gruta de Angicos. Ficou encurralado lá. Gravíssimo. E não tinha sentinela na noite que foi, não deixou um cangaceiro de sentinela. Porque estava no território dos amigos, os comandantes de volante vendiam munição para ele e tal. E o Bin Laden estava no Paquistão, acobertado pelo Exército e o Serviço Secreto. Arnaldo, professor Rui, o que me incomoda nesse episódio da morte do Bin Laden é a execução. Eles poderiam ter capturado, ter submetido a um julgamento numa corte internacional. Por que executaram? Ele não estava armado, já foi declarado isso. Da forma que eles transportaram o corpo, poderiam ter transportado o homem. Porque o sentimento de vingança, que é natural do ser humano, é reprimido pela lei. Né? O Estado assume esse poder de vingar, mas através do devido processo legal. Eles executaram, como o professor nota, apenas por uma questão simbólica, para satisfazer a questão americana, o orgulho americano, porque me parece que o Estado não vinga, não executa, pelo menos no nosso Estado brasileiro, mas o Estado americano o faz, através da pena de morte. Mas me parece... E as nações se vingam, né? Aliás, o serviço secreto americano, se me permite, voltou atrás, semana que passou, ele no primeiro momento negou que ele estivesse desarmado quando foi abatido, voltou atrás na semana que passou e admitiu, pelo seu porta-voz da Casa Branca, que efetivamente ele estava desarmado, em companhia, quer dizer, de sua segurança, mulher, filhos e tudo. O que denota, talvez aí, esse sentimento de vingança, não pelo Estado, mas por ser um americano que se sentiu atingido em função dos vários ataques terroristas perpetrados por ele. Quer dizer, aqueles soldados estavam, obviamente, que impregnados por este sentimento de vingança também. Né? Sem dúvida. Aí você olhando na dimensão meramente humana e não na dimensão do Estado. Sem dúvida. A própria festa que se fez nas ruas dos Estados Unidos revelam esse aspecto emocional. Mas acho que também teve um cálculo estratégico. Porque não é só uma vingança, é também um recado dado aos inimigos. Se atacar a América, vai ser alcançado onde estiver. Aliás, custe o tempo que custar. Embora a gente possa compreender, mais uma vez, invocando a dimensão do sentimento humano, quer dizer, essa comemoração, essa euforia que se viu na Times Square, no Marco Zero, sobretudo em Nova York, onde o atentado foi perpetrado contra as Torres Gêmeas, mas, sob o ponto de vista político, é um erro estratégico que o povo americano está cometendo, festejar dessa forma. Porque essa euforia, obviamente, que vai repercutir de forma exatamente negativa junto às células da Al-Qaeda e poderá aí servir de mais estímulo, de mais combustível para outras investidas. Né? Quer dizer, a comemoração que o Saddam Hussein fez e o povo fez no Iraque quando aconteceu o atentado às Torres Gêmeas. E de alguma maneira chamou para si a responsabilidade sobre aquilo, porque se estava aplaudindo, né, e deu no que deu. A reação americana contra eles. A reação popular legitimou a decisão do presidente. Agora, quanto às circunstâncias da execução, me parece que isso decorre de uma lição histórica, até porque dessa vez a coisa foi pensada. Eles estavam desde agosto sabendo onde ele se encontrava e estudando e decidindo o que fazer. Né? Inclusive construíram uma réplica da casa em algum território isolado do Afeganistão e ensaiaram a invasão dessa réplica dessa casa. Mas esse estranho descarte do corpo. Mas, pois é, eu quero chegar lá. Veja, o que se fez depois da Segunda Guerra com as lideranças nazistas e generais japoneses?
se fez uma corte internacional. Resultou num longo debate, que justiça de vencedor não era justiça. Teve um advogado indiano que defendeu os generais japoneses, alegando que os aliados também bombardearam cidades, as cidades japonesas foram bombardeadas. O comandante da 8ª Força Aérea Americana também disse bobagem, disse, se nós tivéssemos perdido, eu também seria condenado por um tribunal porque bombardeei cidades japonesas e tal. Não é? Criam polêmicas politicamente indesejáveis, um tribunal assim. O Saddam Hussein também acabou virando vítima e objeto de um culto. Então, prender um homem desse era um convite à Al-Qaeda a fazer uma porção de sequestros para querer trocá-lo. É verdade. Seria muito difícil administrar um prisioneiro desse, a condição de um prisioneiro desse. Era criar mais uma, digamos, mais uma condição, mais uma demanda. Mais um problema. É. Além disso, tem um outro problema. Agora, vamos matar o homem. Bom, mas vamos matar como? Se você disser que esse homem morreu de arma na mão, você diz que ele morreu heroicamente. E é muito provável que tenha morrido de arma na mão. A gente está recebendo notícias filtradas, estudadas e analisadas antes de serem divulgadas. Mas não faz dele um mártir ele ter morrido sem arma, desarmado? Mas veja, tem outro lado. Mas nós tínhamos aí 3 opções. Todas elas têm os seus sinões. Uma opção era dizer, não, o homem morreu de arma na mão. Então foi um herói. A outra opção foram os guardas que mataram. Também circulou essa versão. E também é muito possível. É plausível. A conspiração sempre é plausível. Não, conspiração não. Pode ser até uma ordem. Olha, se nós estivermos perdidos aqui, me cercarem, não deixem eu cair prisioneiro, me mate. Pode ser também uma ordem. Pode. Como pode ser uma traição também, que tradicionalmente tem tradição nas mortes desses caras que vivem se escondendo. Né? Emiliano Zapata, Pancho Villa, esse povo todo morreu em traição, né? Em consequência de traição. Agora, tem a terceira hipótese, que é a que está aparecendo aí, que ele estivesse desarmado. Que parece ser a menos mal do ponto de vista propagandístico. Porque você está dizendo que matou um homem que não morreu heroicamente de arma na mão, nem que tinha dado uma ordem aos guardas para o matarem, uma ordem corajosa, nem que foi vítima de uma traição dos guardas que o mataram. Você está dizendo que foi um homem que era relapso, que no meio de uma guerra dessa, se deixou apanhar desarmado. Essa é a versão. Se estava desarmado, quem mandou não estava. O fato é que se estava desarmado, quem mandou não está. Porque quem vive numa guerra desse tipo é uma guerra irregular, é uma guerra sem regras, é uma guerra que não tem território, não tem uniforme, não segue as convenções de Genebra. É movida pelo ódio. Quem é que pode alegar que limites? Eu achei até pitoresco que um porta-voz do Hamas tenha dito que não se tira uma vida humana assim. Logo o Hamas. Agora, uma coisa é certa. Este episódio aplainou o caminho para a reeleição do presidente Barack Obama sem nenhum problema, mesmo estando ainda a 19 meses das eleições. Olha, eu acho que vão capitular isso aqui. Eu acho que isso trouxe um aporte de capital político para o presidente Obama que não ia bem nas pesquisas. Mas, para surpresa minha, ele subiu apenas 9 pontos na pesquisa que se fez 2 dias depois. Na primeira pesquisa, vocês vão fazer isso. E o outro problema que eu vejo é que está muito longe da eleição. São 19. E a opinião pública oscila muito. Água, hein? E o eleitor americano vota muito pensando no bolso. Talvez o estado da economia americana, daqui para lá, quando passar a euforia, principalmente se começarem a haver atentados depois, e é possível que haja, muito provável até, e o público americano desperte para o fato de que, do ponto de vista da luta em si, do ponto de vista estratégico, isso não tem muita importância, esse gesto foi muito mais simbólico, como as bolsas. Pode haver um refluxo da opinião pública, porque as bolsas subiram no primeiro momento, as bolsas de valores, mas depois caíram. Deixa eu fazer mais um intervalo. Quando voltarmos, eu quero colocar um assunto que diz muito de perto aos nossos interesses, eu estou falando dos interesses dos cearenses. A morosidade na Justiça do Ceará, a mais morosa do Brasil, segundo o CNJ, e a vigília, quer dizer, o movimento liderado pela OAB Ceará na semana que passou, em que os advogados se revezaram durante 24 horas, acenderam 8 velas e foram apagando uma vela a cada 3 horas, não sei, enfim, para simbolizar que alguma coisa precisa ser feita pela Justiça do Ceará, porque essa anda muito mal
em termos de celeridade. Um instante só e a gente volta. De volta com o terceiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com as participações dos nossos colaboradores, os professores Reginaldo Vasconcelos e Rui Martinho Rodrigues. Discutimos no primeiro bloco a instalação da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. No segundo bloco, a repercussão da morte do Osama Bin Laden pelas forças americanas. E agora eu quero colocar na nossa pauta de discussão um assunto que para nós cearenses é muito importante. Chama-se justiça. Na semana que passou, a OAB, em boa hora, liderou um movimento de vigília durante 24 horas na porta do fórum, pedindo celeridade, pois a justiça do Ceará foi considerada pelo Conselho Nacional de Justiça como a mais morosa dentre todos os aparelhos judiciários do país. Só para que o assinante possa se inteirar, pode haver algum erro aí para mais ou para menos, mas segundo consta, só na vara de execuções penais da Justiça do Ceará tramitam 15 mil processos para um único juiz julgar. Você já dá uma dimensão do tamanho do problema, né? Então, como eu estou aqui diante de dois respeitados advogados, eu queria então começar com o doutor Reginaldo Vasconcelos, pedindo sua observação para esses dois fatos. Primeiro, por que não se já instalou mais 2 ou 3, quer dizer, varas de execuções penais diante do acúmulo de processos? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse movimento da OAB agora, qual é efetivamente a importância desse grito que os senhores operadores do direito dão nesse instante, no sentido de pressionar o Poder Judiciário a mudar essa estrutura que está aí dando sinais de realmente superação, saturação, digo melhor. Eu queria pontuar, Arnaldo, informar ao assinante que é leigo nessa matéria, que a vara das execuções penais é uma vara em que o juiz, todos esses processos, para ele, estão ativos. Esse juiz é instado a todo momento a fazer uma progressão de regime, a conceder um trabalho externo, uma saída temporária. Esses presos todos, porque nas varas, as varas penais, o processo passa e o juiz vai para outro, embora haja um acúmulo muito grande. Mas nas execuções isso tudo está vivo. É um balcão em que constantemente os advogados estão ali pleiteando alguma coisa para os seus clientes que estão pagando, cumprindo pena. Então é um absurdo. O que só reforça ainda mais a necessidade de se ter mais varas. Por que não se abre? Acho que falta de prioridade. O governo não percebe essa dificuldade. E o advogado fica numa situação terrível, porque o cliente não acredita, não entende, não acredita, acha que é o advogado que não trabalha, é o advogado que não está cuidando. E a gente fica com processos presos, inclusive justiça no Ceará, em todos os níveis. Justiça do trabalho, a justiça comum, a justiça dos juizados especiais, antigamente pequenas causas, que você entra com o processo, o juiz passa um mês para despachar, você pede uma liminar, quer dizer, uma liminar que é uma coisa que tem que ser rápida, entendeu? Demoram meses para conceder, então é uma coisa absurda. Eles dizem que trabalham muito e talvez trabalhem, porque o acúmulo é muito grande, né? Há de haver algum juiz que se louva nessa situação e aí menos ainda trabalha. Os advogados sabem que há juízes, há varas mais operosas e há varas mais lentas. Mas eu sei que a maioria deles leva trabalho para casa e não consegue atender. Acho que o governo tinha que ver isso, tinha que investir nisso, cuidar do nosso judiciário, porque realmente está difícil, muito difícil. Professor Rui, qual é a sua compreensão, qual é a sua percepção de um problema dessa magnitude? O doutor Reginaldo coloca, o governo devia se sensibilizar. Quando ele faz isso é porque o Estado, é o governo quem provê, quer dizer, das condições materiais, o poder judiciário para que ele possa se expandir. Mas esse governo que provê o poder judiciário das condições materiais para ele se expandir,
é o mesmo que não tem nenhuma ingerência para fazê-lo funcionar, né? Isso é bom deixar bem claro. E essa demanda da expansão para a prestação de um melhor serviço ao jurisdicionado deve partir não do governo, mas do próprio Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário demonstra para o Poder Executivo a necessidade de fazer, quer dizer, essas modificações de gestão, vamos chamar assim, para sermos elegantes aqui, obviamente que o governo sensibiliza. Agora, se a gestão do Poder Judiciário não tem tal iniciativa, e parece que é o caso, fica difícil acontecer, né? O Judiciário tem autonomia administrativa e tem a prerrogativa da iniciativa legislativa. Também. O Judiciário pode encaminhar projeto de lei ao Legislativo, propondo a criação de novas varas, tomando como exemplo a situação talvez mais aguda e premente, que é a da vara de execuções, para criar mais 2, 3, 4 varas de execuções, quanto achasse conveniente. Então, embora haja um problema aí de financiamento, né? Mas ele tem essa prerrogativa. Ele propõe, mas ele tem que pedir o dinheiro ao Poder Executivo. Agora, me parece que o problema da morosidade do Judiciário no Brasil ultrapassou os limites do tolerável. Questões que se arrastam 10, 15, 20 anos não são raras. Para você ter ideia, o Oroz foi construído em 1960. O açude de Oroz. O açude de Oroz. E ainda hoje tem gente que briga para receber indenização e briga na justiça por isso. 50 anos depois, talvez tenha algum filho, algum neto como sucessor da ação, esperando a decisão judicial. Rui, tem um viés nisso aí que a gente não observa. É que quem sai ganhando é quem não tem boa razão. Não é? O jurisdicionado que não tem boa razão adora. E há advogados ganhando muito dinheiro para postergar ações, ganhando de quem não tem razão. O sujeito que tem razão, ele quer pressa, ele quer o direito dele entregue a ele, mas não acontece. O tempo conta em favor do detentor do mau direito. Do mau direito. E, infelizmente, temos que fazer um registro aqui sobre o detentor do mau direito. O detentor do mau direito que, sabendo disso, procede de má-fé, e a lide de má-fé, eu acho que devia ser sancionada com maior rigor. Eu penso que há muita tolerância no direito brasileiro com a lide de má-fé. Mas quem mais pratica lide de má-fé é o poder público. É o próprio poder público. A Justiça Federal vive afogada com questões previdenciárias. Os sindicatos de servidores públicos têm inúmeras questões no judiciário. E o poder público mantém essas questões, mesmo quando sabe que o mau direito está do lado da administração. E essa é uma das causas do assoberbamento do judiciário por excesso de demandas. Mas, além disso, da lide de má-fé, principalmente por parte dos entes públicos, você tem o problema da gestão, né? Seja essa gestão que não providencia um número de varas necessários para cobrir a demanda, seja a gestão do dia a dia dos processos, né? Eu acho que não tem nada a ver com reforma de código. O Brasil vive reformando o código para desviar a atenção do problema que é de gestão. Não tem nada a ver com os códigos do processo civil, nem do processo penal ou do processo trabalhista. Eu acho que a relação está com a gestão. Essa iniciativa, Reginaldo, da OAB, na semana que passou, promover aquela vigília com a presença do presidente da OAB, isto é, do ponto de vista simbólico, isso é um grito de alerta ao Poder Judiciário e à sociedade para a gravidade do problema, ou isso é meramente jogo de cena já político, objetivando a sucessão da OAB, que a gente já sabe que já nesse instante pululam e os candidatos e as várias propostas e interesses? Arnaldo, é um grito de desespero, realmente. Ali não tem nenhuma firula, não, ali não tem dramatização vulgar, não tem política, não. Eu sei porque sou advogado militante e a gente sofre todo dia. O advogado é um pedinte, vive nas varas, no balcão da vara, pedindo um despacho, pedindo uma solução, e não tem juiz, e o juiz está de fora, está de folga, e tem outro respondendo e não anda. Quer dizer, a gente vive essa angústia no cotidiano. Aquilo que a OAB está fazendo não é drama.
é um grito de desespero real da profissão, tá certo? Que fala também em nome do jurisdicionado, dos seus clientes, né? Que muitas vezes pensam que é ele que não providencia. E, não, na verdade, o advogado corre atrás, luta, vai ao fórum todo dia, se humilha para que alguma coisa aconteça e as coisas não andam. E lhe digo mais, a culpa não é dos juízes, em que pese um ou outro juiz relapso. A desídia de alguns deles. Mas é o sistema e o professor Rui faz a análise que é uma questão de gestão. Se ele inclui aí o problema econômico, a necessidade de verba, eu aceito. Porque mesmo o melhor administrador do nosso Poder Judiciário, se ele não tiver fundos, não tiver recursos para sustentar a sua administração, a coisa continua na mesma. É preciso investir no Judiciário. É uma questão de gestão ou é uma questão de falta de dinheiro, professor Rui? Porque até onde eu alcanço, os últimos governos, para não centrar só no atual, mas com ênfase, inclusive, para o atual, mas os últimos governos têm, de alguma forma, sido um tanto quanto generosos, os últimos governos, com o Poder Judiciário, na concessão de recursos. Primeiro porque são recursos constitucionais, e que o Estado tem só que repassar. Começa logo daí. Portanto, o Estado não pode, ao seu bel prazer, dizer repasso ou não repasso. Governador nenhum se confronta com o Poder Judiciário nesse sentido. Então, acho que a questão é só a gente ver, por exemplo, a expansão física, digamos assim, do Poder Judiciário, que é uma coisa importante para poder trabalhar. Agora mesmo se está vendo aí o aumento do número de desembargadores, por exemplo, muito sequenciadamente, preenchendo, portanto, as vagas de expansão. Obviamente, o número de juízes ainda é inferior à necessidade. E só para dizer que não me parece que a questão se centra na falta dos recursos, e sim mais na gestão, para ficar aqui mais com o raciocínio do professor Rui. Olha, tem um aspecto que me chama a atenção. Se você olhar o tempo que uma demanda leva, que um processo leva para tramitar no judiciário de diferentes estados, você encontra disparidades enormes. Eu vi uma vez uma matéria numa dessas revistas forenses, dizendo que em São Paulo, só na distribuição tinha processo que levava 5 anos. A distribuição é um setor do fórum encarregado de distribuir os processos nas diversas varas. Aliás, é uma das reclamações da OAB aqui também nessa vigília, é o tempo também de demora para a distribuição. Pois bem, e em São Paulo só na distribuição levava 5 anos. Em Minas, ali do lado, às vezes demorava 1 ano. No Rio de Janeiro, 6 meses. No Rio Grande do Sul, 1 mês. Então, isso não tem nenhuma relação com o Código de Processo Civil, nem com o Código de Processo Penal. Isso não tem nenhuma relação com o exercício das prerrogativas constitucionais relativamente às finanças. Isso tem relação com gestão mesmo. Com os procedimentos. Com a distribuição no Ceará, eu nunca tive problema. Eu tive problema de um processo que foi aforado e que eles tinham dificuldade de classificar. Né? Era uma ação, tinha características novas, demorou 1 mês, eu procurei, olha, não foi distribuído, doutor, nós não estamos entendendo aqui exatamente como é que esse processo se enquadra. Era uma ação rara, um caso mais específico, então se resolveu. Mas quando é distribuído, quando chega na vara, já para o primeiro despacho, vamos esperar muito tempo, depois vai para a publicação de alguma coisa, quer dizer, aí Agora, é surpreendente o caso do judiciário cearense, porque nos últimos 2 anos, o que mais se ouviu foi a panaceia da digitalização dos processos, e eu estou chamando de panaceia como se isso viesse a resolver este problema da morosidade do Poder Judiciário. E investiu-se milhões e milhões para esse processo de digitalização, e eu aqui não estou dizendo que não é importante sim, na era das tecnologias da informação. Não é possível que um dos poderes da democracia não se modernize ao ponto de ter, a sua estrutura toda modernizada, digitalizada. Obviamente que é importante, mas revelou-se, portanto, aí uma panaceia, na medida que gastou-se dinheiro, faz 2 anos e ainda não se chegou a nada. O problema só se agravou. E esse é uma das reclamações da OAB, inclusive. Um dos problemas pode ser esse, porque a modernização é necessária e bem-vinda e todos nós aprovamos. Mas tem um período de implantação
que, se a gestão não for muito dinâmica, esse período pode se alongar. E durante esse período a coisa pode até piorar. E como, fazendo uma comparação, na universidade tem um sistema de matrícula informatizado. E nunca houve tanta dificuldade para você se matricular, para um aluno de graduação se matricular, como depois da informatização. Quer dizer, nós ainda estamos vivendo essa adaptação, esse período Porque, claro, que a informatização vai agilizar. E veio para isso. Mas os juízes E a tecnologia oferece recursos para agilizar. Mas grande parte dos juízes não estão ainda familiarizados com o sistema, não têm ainda facilidade de trabalhar diante da tela, habituados aos papéis. As próprias secretarias de vara também se atrapalham com aquilo, fora os panes, né? Tem muito problema, sai do ar, aquele negócio dos sistemas. E isso não tinha no papel. A modernização deveria, então, começar pelas pessoas. Então, primeiro você ter, quer dizer, um corpo de magistrados familiarizados, atualizados com as novas tecnologias. Ou talvez devesse ser mais gradual. Porque, veja, quando eu soube, logo que começaram com essas máquinas nos bancos, que o Brasil era o país líder no mundo inteiro na informatização do sistema bancário, eu desconfiei disso. Porque... Mas hoje é uma das indústrias financeiras mais modernas do mundo, o sistema bancário brasileiro. O sistema bancário está há muitos aprovado. anos. Há muitos anos. E eu estranhei, porque japoneses, alemães, suecos, sempre estiveram muito à frente do Brasil em matéria de informática. De repente, os nossos bancos estavam à frente desses países. E a conclusão que eu cheguei foi que os nossos bancos estavam à frente porque respeitam menos o usuário. Então, ainda hoje, já temos aí uns 20 anos que informatizaram os nossos bancos. Né? Você não chega mais com um cheque para o caixa levar para o gerente visar, não tem mais aquele ritual. Mas ainda hoje a gente encontra nas filas alguma pessoa que não consegue operacionalizar as máquinas. Então, por que os japoneses, os alemães, os suecos demoraram mais do que nós? Porque respeitam mais esse usuário que tem dificuldade com a informática. Foram mais graduais na aplicação da tecnologia. Foram se informatizando, se modernizando de uma maneira mais gradual. Se bem que, embora o que você esteja dizendo é extremamente correto, cabível, mas para esses ainda não habilitados ao manuseio dessas máquinas, existem os funcionários para auxiliá-los, para ajudá-los. Nem sempre. É bom que se diga isso. Nem sempre. Muitas vezes a gente não tem ninguém na fila para orientar o usuário. Bom, e com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, agradecendo a você, assinante, agradecendo aos nossos debatedores, os professores Rui Martinho Rodrigues e Reginaldo Vasconcelos, e convidando você para uma próxima edição do Visão Política. Muito obrigado e até lá.